como eu falei na apresentação, meu nome é Maurício, eu sou lá da UFRGS, da Faculdade de Educação, e eu estou fazendo uma pesquisa sobre juventude e participação social. Num outro momento eu posso até falar para vocês com um pouco mais calma, assim, do que é a pesquisa no sentido mais dos detalhes, mas de grosso modo falando, a gente tem hoje no senso comum, na visão da sociedade, uma ideia de que os jovens não participam hoje de atividades políticas, de atividades que têm um cunho mais social, digamos assim. Por quê? Hoje os jovens não estão preocupados, os jovens estão alienados, não têm compromisso, não querem participar e outras coisas mais, que estão muito no senso comum. E, na verdade, aí a minha pesquisa eu tento discutir isso, né? Se os jovens participam ou não participam, e como é que, mais do que se participam ou não participam, como é que é a experiência de quem participa, de quem tem alguma atuação. Então, a partir de uma leitura, né, de uma pesquisa feita no Brasil, que é a maior sobre juventude até hoje, chamada Perfil da Juventude Brasileira, do Projeto de Juventude, foram elencadas 4 áreas que têm grande atuação, mobilização de jovens, que é a área ecológica, que é a área da luta pela educação, né, que é o caso aqui por exemplo, que é a questão das minorias, ou das questões de discriminação, e também a questão da violência e da paz, né, que são 2 paradoxos que hoje o segmento da população que mais morre gente é jovem. E aí eu peguei um grupo dentro dessas 4 áreas, de cada área. E na área da educação, da luta pela educação, eu peguei aqui o Zumbi, que é um cursinho pré-vestibular popular. E aí minha escolha foi justamente por ser um cursinho que tem além da atuação, tem uma discussão política, tem uma discussão democrática também, de acesso ao conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui. E quando eu vim para cá para conhecer a proposta, eu não sabia bem com quem eu iria fazer a pesquisa, né? Porque eu vim primeiro para conhecer. Então, o primeiro contato que eu tive, né, com o Marcos, que foi lá em janeiro, acho que em dezembro, janeiro, bem antes de começar as aulas, que eu primeiro ia conhecer e depois eu ia ver como é que seria a pesquisa. E aí me dei conta, em maio, quando começaram as aulas, eu comecei a acompanhar, de que vários professores, não sei exatamente quantos hoje em proporção, mas vários professores que atuam hoje aqui são professores jovens, né? Professores que estão na graduação, que estão cursando ainda o seu curso de graduação, e isso me chamou a atenção. Então, como a minha pesquisa seriam relatos, ou seja, narrativas de experiência de participação, e seriam 6 participantes pela minha pesquisa, eu acabei optando por fazer então a pesquisa com os jovens professores do Zumbi. Por isso que o título do meu relato é A Experiência dos Jovens Professores do Zumbi. Então, mais do que falar muita coisa sobre o projeto, quero trazer alguns dados sobre essas narrativas, que já tem 5 professores jovens aqui do Zumbi. A Nath e o Yuri participaram da fase da pesquisa e ajudaram nas entrevistas com esses outros professores. Então, eu quero dizer também que eu ainda não fiz nenhuma análise, né? Ou seja, o que eu vou apresentar hoje para vocês é mais a fala, né, desses professores sobre a sua experiência de participação, porque eu ainda estou transcrevendo, né? Foi agora em julho que a gente terminou, então eu ainda estou transcrevendo e não comecei a análise, mas eu quero trazer para vocês como talvez isso possa contribuir para refletir. Então, num primeiro momento, eu vou trazer algumas falas desses professores, que não estão identificados aqui, mas que colocam como é que foi a experiência de participar dessa experiência, de ser professor aqui no Zumbi. E aí a gente vê que vai ter diferentes perspectivas de como foi o início, né, mas que isso vai ser construído. Então a primeira fala diz assim: o Zumbi hoje é fundamental para mim. Eu iniciei sem muitas pretensões, apenas para ter uma experiência de sala de aula. Aí naquele ano, enquanto outros professores saíram, eu vi que eu tinha uma importância para aqueles alunos e eu optei por ficar. Naquele momento eu vi o quanto eu era importante para aqueles alunos, e aí o Zumbi passou a ter mais espaço e mais sentido na minha vida. Então, aqui é uma ideia, né, de que quem coloca esse relato de que a experiência inicial foi para ter uma experiência docente, né, e aí acho que foi colocado aqui, né, pode destacado de quanto o Zumbi também é importante na formação dos professores, no espaço de aprendizado, não só para os alunos que estão aqui aprendendo, mas para os próprios professores que estão exercendo a sua docência, né. Então, esse é um relato. Um outro relato sobre a participação docente é diferente.
E esse professor diz assim: eu já tinha participado de outro cursinho popular, mas ele acabou. Aí eu fui procurar outro espaço para participar. Duas coisas eu levei em conta para procurar o Zumbi. Foi que eu queria uma experiência que tivesse um sentido mais político, que fosse mais politizado, e que o Zumbi tinha uma relação com o movimento negro. O outro movimento é que por causa da faculdade e tal, eu queria um grupo em que eu não teria que me envolver muito com a parte da organização. Ledo engano, e aqui o cara diz, eu queria me envolver muito, só queria dar aula, mas na verdade acabou se envolvendo. Eu queria estar mais na sala de aula mesmo. Eu tinha a impressão de que dos cursinhos que existiam, o Zumbi era que tinha uma estrutura maior por trás e talvez ele não precisasse estar me envolvendo tanto. Então aqui esse professor vê que é diferente. Esse já tem uma participação e procurou justamente para continuar a sua prática, né? A sua inserção, a sua participação política, diferente da primeira experiência do outro professor. Uma terceira experiência diz assim: eu poderia ter entrado na faculdade, na URGS, como eu fui, ter me formado, ter começado a ganhar uma grana, a melhorar a minha vida, ter estabelecido minha vida profissional e azar para o resto. Mas eu vejo que eu tenho uma dívida com a sociedade. Todas as pessoas ajudam a pagar impostos, contribuem para a formação das pessoas que estão lá na URGS. Por isso, acho que eu tenho que contribuir para que outras pessoas das classes menos favorecidas possam entrar lá também. Então essa ideia, né, do professor, ele passou pelo cursinho, foi aluno do cursinho, foi para a universidade, se formou e diz, eu tenho um compromisso, né, eu tenho que ir lá ajudar para que outras pessoas também cheguem aqui nesse momento. Eu poderia me ocupar da minha vida pessoal e profissional, mas eu tenho esse compromisso, né? Então revela um pouco esse sentimento de contribuir com o cursinho também. Aqui vem um pouco das motivações, do sentido que a experiência tem para esses professores, né? O Zumbi na vida da pessoa. Então, uma das falas diz assim: o que me motiva a participar do Zumbi, antes de eu continuar, só dizer assim, que são de vários professores, de 5 professores, todas essas falas que estão aqui, só para, não é do mesmo professor. O que me motiva a participar do Zumbi é que um dia eu também precisei dessa motivação, e hoje eu acabo motivando esses alunos. Os alunos precisam desse espaço, dessas pessoas, não só de mim, mas de que isso aqui exista e que eu me sinto contribuindo para que esse espaço exista, para que pessoas de baixa renda entrem na universidade, assim como foi comigo há alguns anos atrás. Então, mais ou menos parecido com a fala anterior, né, dessa perspectiva de contribuir para que outros também vivam essa experiência. O meu papel no Zumbi vai além da sala de aula. Eu vi que eu poderia contribuir também com outras questões, como a organização e outras funções do cursinho. O Zumbi preenche as minhas expectativas, as coisas que eu tenho vontade de realizar. Eu me sinto realizada aqui. Um momento muito marcante que mudou a minha visão, até mesmo com relação ao Zumbi na minha vida, foi em 2010, no encontro de cursinhos. Naquele momento, a gente estava passando por um momento difícil. Eu estava desmotivada e naquele momento parece que tudo mudou. Dialogando com outros cursinhos e com outras pessoas, dialogando com os próprios colegas daqui e vendo todo mundo reunido, eu tive uma outra percepção e vi o quanto era importante e quantas coisas poderiam ser feitas. Isso aqui é uma alusão ao encontro que teve no ano passado, né? Encontro entre vários cursinhos pré-vestibulares que foi aqui.